hoje, esse mês, né, de junho, é o mês de conscientização à infertilidade. E a gente sabe que pela OMS, né, ela aponta para a gente que 1 a cada 6 pessoas no mundo tem infertilidade. Então, esse é um assunto, né, de saúde aí muito importante para a gente conversar e debater, tá? Então, hoje a gente veio focando principalmente, né, sobre a fertilização in vitro, que é um dos tratamentos, tá, do mundo da reprodução, mas não é o único, como a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje também, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou pedir para as meninas que estão me apoiando aí e passando à medida do que a gente for conversando. Então, hoje a gente vai quebrar os tabus em relação à infertilidade, ao tratamento de fertilização in vitro, né? Os mitos que assombram esse tratamento e descomplicar esse processo que a gente fala que é um mundo à parte, né? Que quando a gente entra, a gente vai explanando ele cada vez mais e vai entendendo, mas às vezes de longe parece um outro mundo e tudo obscuro, tá? Então, primeiro, né, aqui sobre a fertilização in vitro, o que seria, né, uma definição aí, o que seria o processo da fertilização in vitro? É um dos tratamentos da reprodução assistida, porque quando a gente pensa na reprodução assistida, como eu falei, não necessariamente a gente precisa partir para um tratamento de fertilização in vitro, então a gente tem tanto os tratamentos de baixa complexidade, que englobam a inseminação intrauterina e o coito programado, e a gente tem um tratamento de alta complexidade, que consiste na fertilização in vitro. Então, é baseado no histórico do casal, nos exames, que a gente vai individualizar o tratamento e determinar o caminho mais adequado para cada paciente ou casal, tá? Então, na fertilização in vitro, a gente vai estimular os ovários para fazer com que vários folículos cresçam, que é a casinha dos óvulos, para a gente conseguir captar esses óvulos, tá? A maior quantidade possível. Que é o que acontece diferente do ciclo menstrual normal ou de um tratamento de baixa complexidade, em que no máximo 2 folículos vão crescer, tá? Na fertilização, uma vez que a gente captou esses óvulos, a gente vai processar a amostra de sêmen e a gente vai escolher os melhores espermatozoides para injetar dentro de cada óvulo que a gente conseguiu, formar um embriãozinho no laboratório. E aí a gente vai transferir esse embriãozinho prontinho para dentro do útero, certo? A diferença de um processo de coito programado. A gente vai dar medicação para estimular o ovário, mas em menor intensidade. A gente vai acompanhando com ultrassons de controle e no momento adequado a gente vai orientar as relações para esse casal otimizar essas relações para a gente aumentar as chances de gestação. A inseminação, que é o que mais gera dúvida com a fertilização in vitro, né? Que é a inseminação intrauterina e fertilização in vitro. Essa medicação também vai ser em menor intensidade, como no coito programado. A gente também vai fazer esse controle do crescimento dos folículos e no momento adequado a gente vai programar o procedimento da inseminação, em que a gente vai processar o sêmen, colocar num catéter, esse catéter entra via vaginal e a gente deposita o espermatozoide lá dentro do útero. Mas o espermatozoide por si só tem que percorrer o útero, tuba e encontrar o óvulo para fecundar esse óvulo, acontece naturalmente lá no organismo. E aí esse embriãozinho vai voltar para dentro do útero e grudar ali. Então, na fertilização, esse processo acontece, né, de uma forma otimizada, no ambiente externo, no laboratório, a gente coloca o embriãozinho prontinho dentro do útero. Esse sêmen essa amostra de sêmen que a gente utiliza na fertilização, pode ser tanto aí, né, da parceria, né, ou a gente pode recorrer a doadores, seja banco, né, de sêmen, seja, que aí tem que ser anônimo, ou um parente de até 4º grau, quando é um parente da parceria, né. Ou seja, a gente, né, um casal heterossexual, a mulher, ela pode fazer o processo com um parente de até 4º grau do parceiro, e no casal homoafetivo feminino, né, a gente pode usar o sêmen do parceiro daquela paciente que não vai utilizar os óvulos, ok? Então, para quem é a fertilização in vitro? Né? Então,
até um tempo aí a gente pensava já na fertilização, vinha em mente aqueles casais que estão tentando engravidar e não conseguem, que tem um diagnóstico de infertilidade. Hoje a gente vê que a fertilização ela tem uma abordagem muito mais ampla. Ela vem como uma solução, né, para diversos casais, diversas situações, tá? Então, não só aquele casal que tem o diagnóstico de infertilidade. E o que é esse diagnóstico de infertilidade? É o casal que está tendo relações frequentes, sem usar nenhum método para evitar a gestação, num período maior que um ano, para aquelas pacientes com menos de 35 anos, e para aquelas pacientes com mais de 35 anos, a gente encurta esse prazo aí para 6 meses, tá? E essa gestação não aconteceu. Além disso, também é uma possibilidade de tratamento para casais homoafetivos, seja casais homoafetivos femininos, seja casais homoafetivos masculinos, né? No caso aí do casal homoafetivo feminino, a gente vai ter que buscar um sêmen de doador e a gente pode, inclusive, fazer com que as duas pacientes participem do processo, uma utilizando os óvulos e a outra gestando. Ou também tem a possibilidade, né, de usar a que gesta, utilizar o seu próprio óvulo, tá? Mas a gente vai ter que recorrer aí ao sêmen de doador. Pensando no casal homoafetivo masculino, a gente vai precisar de um óvulo doado e um útero que a gente fala de substituição, né? De uma mulher, né, que vai ceder aí temporariamente esse útero, né, pra gente, para gestar esse embriãozinho, tá? Quando a gente pensa no óvulo, a gente pode usar, então, de um parente de até 4º grau, né, do paciente que não utilizou os espermatozoides, ok? Ou recorrer a um banco de óvulos. E quando a gente pensa no útero de substituição, né, tem que ser parente de até 4º grau, de um dos dois, tá? Se a gente não tiver essa possibilidade, a gente é uma amiga, uma vizinha, a gente precisa fazer uma solicitação junto ao CRM, explicando a situação e pedindo essa autorização, tá? Uma outra indicação da fertilização in vitro é a produção independente, né, que hoje vem ganhando aí bastante espaço também. Aquelas pacientes, né, que desejam, né, têm o sonho da maternidade, vão optar por ser mãe solo, ou até também, né, os homens com desejo da paternidade e que vão pensar aí em ser pai solo, né? Então, nesses casos, a gente também vai precisar, né, no caso da mulher, do sêmen de doador, e no caso do homem, a gente vai precisar do óvulo doado e do útero de substituição, tá? E uma outra indicação é o planejamento reprodutivo. Então, tanto aquelas pacientes que, né, lá atrás congelaram o óvulo e hoje, né, vão engravidar e já tem uma baixa reserva, vão precisar utilizar esses óvulos. Uma vez que a gente já tem esses óvulos congelados, a gente vai precisar partir para um processo de fertilização in vitro. A gente vai descongelar esses óvulos e fertilizar com o sêmen do parceiro, ou se ela vai seguir para uma produção independente, né, com o sêmen de doador. E até aqueles casais que não desejam uma gestação nesse momento e querem adiar essa decisão, né, a gente tem a possibilidade do congelamento de embriões. Tá? Então, esses dois aspectos entram aí no planejamento reprodutivo. Então, aqui para a gente entender e descomplicar o processo da fertilização in vitro, eu vou explicar um pouquinho para vocês como funciona a anatomia aí do órgão genital feminino e também a fisiologia, né, para a gente engravidar, tá? Então, aqui nessa imagem, a gente tem meninas, vocês conseguem apontar para mim? Então, o centro da imagem, né, que parece uma perinha, tá? Ótimo, perfeito. É o útero, e mais adentro, essa imagem de um azulzinho mais verdinho, mais escuro, é a cavidade endometrial. É aí que o embriãozinho vai grudar para se desenvolver, tá? Saindo do útero, né, na parte de cima ali, a gente vê que sai
um túnelzinho para um lado e um para o outro. Isso são as tubas, né? Ou trompas. E é por aí que o espermatozoide vai passar para encontrar o óvulo, né? Que foi liberado pelo ovário, que está logo no finalzinho ali das tubas, tá? E é por ali que o embriãozinho, né, que foi formado a partir da fecundação, né, desse óvulo pelo espermatozoide, vai voltar para dentro do útero para grudar ali e se desenvolver, tá? Essas bolotinhas rosinhas, elas representam os folículos, que são a casinha dos óvulos, tá? Então, aí a gente tem até a representação de um ovário bem recheado, cheio de folículos. Então, a gente espera uma boa reserva dessa paciente, tá? E aqui, mais abaixo da nossa perinha, tem o canal vaginal, tá? Que é ali onde, uma vez que um casal heterossexual teve relação, os espermatozoides vão subir, né, para alcançar o útero e chegar na tuba, ok? Então, um pouquinho da anatomia. Como que funciona aí o ciclo menstrual, né? Todo mês o nosso ovário recruta uma série de folículos, que são essas bolotinhas. Um desses folículos vão disparar o crescimento, tá? Vai acelerar aí na frente dos demais. Ele é o que a gente chama de folículo dominante. E é ele que vai romper e liberar o óvulo, tá? E aí uma relação próxima desse período da ovulação otimiza as nossas chances de engravidar, porque esse espermatozoide, percorrendo todo esse caminho, vai encontrar esse óvulo fecundar. E a gente tem essa maior chance, né, de formar esse embriãozinho voltar e grudar ali no útero para se desenvolver. Perfeito? Bom, então quando a gente pensa num processo, né, num casal que está tentando engravidar e está com dificuldade, tem um diagnóstico de infertilidade, a gente precisa pensar em todos esses fatores, ok? Todos esses fatores têm que estar funcionando direitinho para a gente conseguir engravidar. Então, além desses fatores femininos que a gente comentou, a gente também precisa de um sêmen de boa qualidade, né, com uma boa concentração de espermatozoides que nadam em linha reta em direção ao óvulo, certo? Então, quando a gente tem um casal que tem o diagnóstico de infertilidade ou que vai partir para um tratamento, né, pacientes já vão partir para um tratamento de fertilização, é sempre fundamental a gente avaliar todos esses fatores, porque a gente pode ter fatores associados. Então, às vezes a gente fecha os olhos, eu tenho uma síndrome do ovário policístico, eu não ovulo, eu não consigo engravidar. Mas a gente pode ter, por exemplo, uma alteração seminal, né? Então, é sempre importante a gente avaliar tudo isso. E aí, pensando, então, começando pelo homem, né? A avaliação do sêmen. A avaliação é principalmente através de um exame que a gente chama de espermograma, em que a gente vai avaliar o volume dessa amostra, quanto ele liberou ali no ejaculado. A gente vai avaliar também a concentração de espermatozoides naquela amostra, a motilidade, né? Quantos espermatozoides a gente tem que estão, né, nadando ali em direção ao óvulo, pode ser mais lento, mais rápido, ou a gente tem alguns móveis, mas eles ficam paradinhos no lugar, e a gente também tem aqueles imóveis, então vai ser avaliado tudo isso. E também a morfologia, que é a carinha desses espermatozoides. Então, vai avaliar a cauda, a cabeça, se tem algum defeito, tá? Então, aqui a gente tem uma imagem, né? No canto inferior aqui da tela, a gente tem uma imagem de uma amostra seminal, num processo aí do exame do espermograma. Tá ali uma avaliação microscópica, né? Então, aumentada em 1.600 vezes, para a gente avaliar bem detalhadamente esses espermatozoides, tá? Então, esse é o primeiro ponto para a gente checar. Bom, indo para a investigação da parte feminina, como eu falei, o útero é onde o embriãozinho vai grudar. Então, essa cavidade, ela precisa estar super ok para esse embriãozinho conseguir ali tanto se implantar quanto passar 9 meses, né? E se desenvolver. Então, os principais exames aí para a gente avaliar o útero são exames de imagem. Então, uma ressonância, um ultrassom transvaginal, e tem um que tem uma visualização direta da cavidade, que é a esteroscopia, que é uma câmerazinha que a gente passa via vaginal e chega lá dentro do útero. E a gente vai avaliar tanto aí como a gente pode identificar, tanto que a gente vê aí na imagem, né, um provável mioma, mas a gente pode ter também
pólipos, a gente pode ter aderências, que a gente chama de sinéquias, a gente pode ter endometrite, que é a infecção desse endométrio, que é a camadinha que reveste o útero por dentro, né? A gente pode ter alterações, malformações uterinas, né? Que a gente já nasce com essas malformações, o útero bicorno, o útero septado. Então, tudo isso a gente precisa investigar, porque são fatores que podem prejudicar a implantação do embrião e também podem aumentar o risco de abortamento. Aqui a gente está mostrando para vocês uma imagem da histerosalpingografia. Esse é um exame que a gente vai avaliar as tubas. É um contraste que a gente joga via vaginal e a gente faz radiografias seriadas para a gente avaliar a progressão desse contraste. Se ele consegue passar por toda a tuba e se ele cai na cavidade. Uma vez que ele cai na cavidade, a gente espera, então, que o espermatozoide também consegue passar por ali, porque essa tuba está pérvia, tá? Então, isso também é fundamental, principalmente quando a gente se espera uma gestação espontânea ou tratamentos de baixa complexidade. Numa fertilização in vitro, ele é menos importante, já que a gente não vai precisar das tubas. E por fim, a gente tem um ovário. A gente deixou ele por último, mas não é porque é menos importante, pelo contrário. A gente tem 2 fatores que a gente precisa avaliar nesse ovário. Primeiro, ele tem que estar funcionando direitinho, ovulando todo mês. E aí entra, né, a famosa síndrome dos ovários policísticos, que vocês sabem que as pacientes têm ciclos irregulares, que ficam meses sem menstruar, e, portanto, se elas não estão menstruando, a gente espera que elas não estão ovulando. E se a gente não tem óvulo liberado, não tem como o espermatozoide encontrar esse óvulo, tá? Então, a avaliação da ovulação, ela pode ser tanto clinicamente, né, a paciente com história de ciclos regulares, ok? E também laboratorialmente. A gente dosando a progesterona, que é o hormônio que aumenta quando a gente ovula, na segunda fase do ciclo. Não adianta eu dosar no início ali, quando eu tô menstruada, porque ela vai vir mais baixinha, tá? E uma terceira forma da gente documentar essa ovulação também é com ultrassom de controle ali depois da ovulação, para ver se formou o corpo lúteo, que é o cistinho que se forma quando a gente ovula, tá? Só para apontar para vocês, a paciente que tem ciclos irregulares, que tem ovário policístico, não significa que ela nunca ovula, tá? Ela pode ter, né, ovulações, então não podemos contar com isso como método contraceptivo, tá bom? E outra coisa que a gente precisa avaliar nos ovários é a reserva ovariana. E essa é muito importante, porque ela é irreversível. Uma vez que a gente perdeu, a gente não consegue recuperar. Então, um dos fatores que eu falo assim, que a gente tem que estar sempre um passo à frente. A gente precisa conhecer como funciona a vida útil dos nossos ovários, né? Entender como funciona para a gente se planejar. E também conhecer a nossa própria reserva ovariana, tá? Então, será que a minha reserva está dentro do esperado para a idade, né? Então, nós mulheres nascemos com uma quantidade de óvulos e a gente vai perdendo ao longo da vida. Quando a gente chega aos 35 anos, a gente tem uma queda pela metade da taxa de fertilidade. Depois daí, a gente continua perdendo não só quantidade, como também qualidade dos óvulos. Então, quando a gente chega aos 40 anos, a gente tem uma queda ainda mais abrupta da taxa de fertilidade. Porque essa perda de qualidade do óvulo vai impactar na qualidade do embriãozinho que se forma. Então, tem maior risco de formar embriões com alterações cromossômicas. Algumas que são compatíveis com a vida, como síndrome de Down, mas que não deixa de aumentar o risco de abortamento. E algumas que são incompatíveis com a vida, que às vezes nem vai nos dar gestação, ou inevitavelmente vai evoluir para um abortamento. Então, por isso que, à medida que a idade vai passando, as chances de engravidar elas vão diminuindo, seja espontaneamente, seja através de tratamento de fertilização in vitro, porque as medicações vão fazer surgir folículos, né? Só vai estimular aquela reserva que a gente já tem, né? Que a gente ainda tem, tá bom? Então, por isso que esse é um fator muito importante e que a gente tem que se planejar nesse sentido, tá? Bom, então, quando a gente tem, né, alguma questão relacionada aos espermatozoides, né, seja porque a gente tem um fator masculino, né, o parceiro tem uma azoospermia, ou seja, não tem espermatozoides, ou tem uma oligospermia muito severa, ou seja, uma concentração muito baixinha, ou quando a gente está diante de um casal homoafetivo,
feminino e a gente precisa de um sêmen de doador, ou quando a gente quer uma produção independente, né, na mulher aí, ela precisa também de um sêmen de doador. Então, a gente pode recorrer tanto a um banco de sêmen, tá? Como a um sêmen de doador, como eu falei, parentes de até quarto grau. Aqui na produção independente, a gente vai ter essa restrição, porque não tem como, né? Eu vou fazer uma produção independente, usar os espermatozoides de um parente de até quarto grau, já que eu vou aumentar o risco de doenças genéticas, tá? Pela mesma linhagem familiar, tá bom? Então, aqui a gente tem essa restrição na produção independente. Então, em relação aos bancos de sêmen, como funcionam? A gente tem algumas opções, várias opções, na verdade, dos bancos de sêmen. A gente tem bancos de sêmen nacionais, também internacionais. O Banco Nacional, ele vai ser regido aí de acordo com as normas, né, e regulamentações do Brasil, e que no Brasil essa doação é anônima. Então, a gente vai escolher esse sêmen baseado nas características físicas desse doador, altura, peso, cor do olho, cabelo, tá? A gente tem também informações como descendência, hábitos de vida, né? Se é fumante ou não, comportamentos sociais, às vezes hobbies, né? O que gosta, antecedentes de saúde familiar. A gente, às vezes, aí, alguns bancos de sêmen, a gente tem um screening genético, né? Se ele é portador de algum gene que pode levar a alguma doença genética. Outra coisa que é importante a gente avaliar também, o tipo sanguíneo, tá? Então, a gente vai se basear basicamente nessas características e nessas informações para a escolha desse sêmen. Quando a gente recorre a um banco de sêmen internacional, as regras vão ser regidas de acordo com a legislação daquele país, tá? Na Inglaterra, por exemplo, a doação não é anônima, tá? Então, tem alguns bancos, né, e até outros países. Então, tem alguns bancos que a gente consegue ter acesso à foto do doador, às vezes consegue conversar com esse doador para ter mais informações, tá? Então, basicamente pensando nessas questões, nesses quesitos, que a gente vai fazer a escolha desse sêmen. Quando a gente pensa nas principais causas de infertilidade, vocês vão até conseguir refletir, raciocinar aí comigo. A gente vai trazer tudo aquilo que a gente falou sobre os fatores que estão envolvidos e que devem estar funcionando direitinho para a gente engravidar. Então, qualquer falha em qualquer um daqueles pontos, a gente pode ter uma causa de infertilidade. Então, de uma forma geral, a gente pensa que 35% aproximadamente está relacionado a fatores femininos, 35% relacionado a fatores masculinos, 15% a infertilidade sem causa aparente, ou seja, a gente revira e revira o casal, faz todos aqueles exames que a gente comentou e a gente não consegue encontrar uma causa específica, tá? Mas não é por isso que não tem como a gente ajudar vocês. E os outros 15% são fatores associados. Por isso que é sempre importante a gente avaliar tudo aquilo, como eu expliquei para vocês. E aí, então, aí, refletindo, estendendo um pouco do raciocínio daquilo que a gente conversou, o fator idade é um impacto um dos fatores mais importantes por causa da irreversibilidade, né? Então, a gente tem que se planejar em relação a isso. E aí, então, o fator idade tem um impacto diretamente aí associado à reserva, que é aquela cronologia que eu conversei com vocês, que 35 anos é um ponto-chave, que a gente vai ter queda pela metade da taxa de fertilidade, né? Aos 40 a gente vai aumentar muito o risco de alterações genéticas, e isso tudo vai comprometendo as nossas chances, ok? Outras doenças ginecológicas entra o ovário não funcionar direitinho, por exemplo, uma síndrome do ovário policístico, uma paciente com aumento da prolactina, que é um hormônio que a gente produz, que está ali associado à produção do leite, que quando está elevado também pode, às vezes, não deixar, né, o ciclo acontecer de forma regular. Alterações da tireoide podem também impactar na regularidade do ciclo. Os fatores uterinos, né, como os pólipos, miomas, endometrites, que a gente comentou. As questões tubárias também, né, uma tuba obstruída, uma tuba com acúmulo de líquido, que é a hidrossalpinge.
Então, tudo isso entra nessas outras doenças ginecológicas. E aí, a gente colocou aqui um ponto especial para endometriose, que é uma doença bem prevalente e que a gente sabe que tem um impacto bem importante na fertilidade, tá? Feminina. É uma doença benigna, mas ela é inflamatória, então ela tem potencial de ir aumentando, né? E ela pode estar envolvida no processo de infertilidade de algumas formas, né? Por ser uma doença inflamatória, ela pode impactar um pouquinho ali na qualidade dos óvulos, ela pode formar aderências na cavidade que podem obstruir as tubas ou prejudicar o movimento, né, dos cílios, que ajudam, né, o espermatozoide a percorrer essa tuba, tá? Quando ela tá ali na musculatura do útero, que a adenomiose, ela pode prejudicar a implantação do embrião, ok? Além de todos esses fatores que a gente conversou, a gente sabe que o estilo de vida também tem relação com a fertilidade. Quando a gente pensa na mulher, né, que fuma, por exemplo, a tendência é ela entrar 10 anos antes na menopausa do que uma mulher que não fuma, né? Um homem que tem infertilidade, os estudos mostram que ele tem uma expectativa de vida mais baixa, ou seja, a relação aí do estilo de vida, né, com a infertilidade, tá? Então, uma dieta mais equilibrada, hábitos de vida aí como exercícios, não fumar, não beber, né? Tudo isso vai impactar na qualidade tanto dos gametas femininos quanto dos gametas masculinos, tá? Então, espermatozoides e óvulos. E, inclusive, tem impacto também em algumas condições. A gente sabe que doenças inflamatórias pode prejudicar a endometriose, consequentemente aumentar o risco da infertilidade, né? A perda de peso, né? Pode aumentar a taxa de fertilidade, principalmente na paciente com ovário policístico. Então, tudo isso tem repercussão. A gente tem que pensar no organismo como um todo, certo? E os fatores masculinos entram aí pacientes que usam, às vezes, testosterona para melhorar desempenho na academia, às vezes por falta de ânimo, diminuição de libido, pacientes que usam, às vezes, algumas medicações para calvície, pacientes com histórico de varicocele, antecedente de criptorquidia, que é quando o testículo não desce, tá? Então, a gente tem uma série de condições que podem impactar também na fertilidade masculina. E aí é que agora a gente vai aprofundar um pouquinho, seguir aí como funciona a fertilização in vitro, passo a passo, para a gente descomplicar esse processo e sair daquele mundo escuro que a gente conversou que a fertilização, a princípio, parece para a gente. Então, a primeira fase é o estímulo ovariano controlado, que é bem semelhante, é igual, na verdade, ao processo do congelamento de óvulos, tá? Em que a gente vai começar na fase folicular, que é isso do início do ciclo, que é marcado pela menstruação. Então, a gente faz um ultrassom, que a gente chama de ultrassom basal, que a gente vai ver se não tem nenhum cistinho que possa prejudicar a gente começar o tratamento naquele mês. A gente vai ver também a contagem de folículo antral, que é a nossa potência, que como eu falei lá no início, a casinha do óvulo, são esses folículos que vão crescer com o estímulo da medicação, e, portanto, a nossa potencial resposta de tratamento nesse mês. A gente faz injeçõezinhas durante 8 a 12 dias, uma agulha bem pequenininha, vocês mesmos conseguem aplicar em casa com as orientações, parece uma agulha de insulina. E durante esse período, a gente vai fazendo ultrassons de controle, para a gente ver se os folículos estão crescendo, se eles estão respondendo à medicação. Então, mais ou menos aí, em torno de 3 ultrassons, 4 ultrassons, tá? Quando eles atingem um tamanho adequado, a gente dá uma medicação para disparar a ovulação e amadurecer os óvulos, e a coleta de óvulos acontece 2 dias depois, tá? De 34 a 36 horas depois dessa medicação. O processo da punção ovariana é sob sedação, como se fosse por uma endoscopia, então vocês não sentem dor, não vê nada. A gente faz um ultrassom, que tem uma agulha que vai lá no ovário, e eu vou aspirar todos os folículos que cresceram para eu conseguir captar esses óvulos, certo? Bom, podem passar, por favor. O que a gente espera de efeito colateral dessas medicações? Como elas vão estimular os folículos crescerem, no ciclo menstrual eu espero que um cresça, que eu tenho vários crescendo, então eu tenho vários folículos produzindo hormônio, meu nível hormonal ele sobe muito. Então eu posso ter sintomas exacerbados de TPM, tá? Então dor nas mamas, dor de cabeça, alteração de humor, às vezes enjoo, tá?
durante o crescimento dos folículos, esse ovário ele vai aumentando e ele vai ocupando um espaço que ele não ocupava antes. Então, eu posso começar a sentir um desconforto abdominal, uma distensão, tá? Até às vezes para o intestino prender um pouquinho, posso reter um pouquinho de líquido, então pode dar um desconforto nessa região. Alguns sinais de alerta que vocês precisam, né, comunicar ao médico de vocês, acionar a nossa equipe de cuidados, que é uma dor abdominal bem importante, principalmente depois da punção, que não melhora com medicação, sangramento importante, principalmente depois da punção também, febre, vômitos, né, quadros de vômitos excessivos, tá? Então, isso são sinais de alerta. Nem toda paciente vai responder com tudo isso, tá, gente? Com todos esses sintomas. Então, vai depender muito do organismo de cada um, tá? O segundo ponto da fertilização in vitro, que aí vai diferenciar do congelamento de óvulos, que a gente fez aquele estímulo e vai congelar os óvulos. Aqui, eu vou injetar o espermatozoide dentro do óvulo. Então, aqui no canto tem, né, uma seringuinha, uma agulhinha de onde vai vir o espermatozoide, tá bom? E essa seringuinha, essa agulhinha, ela vai entrar nessa bolinha que é o óvulo. E aí a gente vai colocar o espermatozoide lá dentro do óvulo. Então, essa é a diferença. Aqui é um procedimento de ICS, que é a injeção intracitoplasmática de espermatozoide, que é diferente da fertilização in vitro convencional, em que eu vou colocar o óvulo vai estar numa placa e eu vou colocar os espermatozoides ali e ele tem que entrar nesse óvulo, tá? Hoje em dia, a gente faz principalmente a técnica de ICS, apesar de convencionalmente a gente chamar de fertilização in vitro, tá? Podem seguir. Depois de injetado esse espermatozoide, né, no óvulo, a partir da junção aí de uma célula feminina e de uma célula masculina, essas células elas vão começar a se dividir, se multiplicar, até o momento que a gente não consegue nem mais contar ali, olhando o embriãozinho, né, que é o que vai formar a partir dessa junção e dessa multiplicação de células, tá? Aí a gente tem uma imagem mais inicial, o videozinho mostrava pra gente o blastocisto, que é o embriãozinho de 5º dia de vida, tá? Que é o que tem maior taxa de implantação. Então, essa terceira fase da fertilização é esse desenvolvimento embrionário que a gente vai acompanhar. E às vezes a gente consegue transferir esse embriãozinho a fresco, que é nesse mesmo ciclo que a gente estimulou, captou os óvulos, e às vezes, por algum motivo, a gente vai precisar congelar esse embrião e preparar o útero depois, na sequência, para transferir. Então, às vezes, pela medicação que a gente utilizou, se a paciente respondeu muito, tem risco de ter alguma complicação de engravidar naquele momento. Se às vezes a gente precisa preparar o útero no sentido, tem um pólipo, um mioma, eu preciso tirar. Se o endométrio, que é onde o embriãozinho vai grudar, não ficou legal. Então, uma série de fatores que a gente vai avaliar. E aí, depois desse útero preparado, né, a gente vai partir para o processo para o procedimento da transferência embrionária, tá? Então, aqui a gente tem uma imagem do útero. Esse círculo que as meninas estão fazendo é o endométrio, que é ali que a gente vai colocar o embriãozinho. Logo mais para baixo, a gente tem uma linhazinha branquinha, isso, que é o catéter. Então, a gente passa um catéter guia que não contém o embrião ainda. A gente deixa ele posicionado bem na entradinha do útero. E aí, depois a gente vem com o catéter contendo o embrião. E a gente vai subindo e vai colocar lá no endométrio. Esse procedimento é bem mais tranquilo do que a punção ovariana, que a paciente não está sedada, ela pode ter um acompanhante durante todo o procedimento. O único desconforto é que ela vai estar com a bexiga cheia, tá? E depois de 10 dias, a gente vai coletar o beta para saber se deu positivo e se deu certo o nosso tratamento. E quais as chances, né, desse tratamento que a gente viu passo a passo aí, que a gente viu que tem várias fases, que é algo complexo? Essas chances vão depender de uma série de fatores. Então, o principal é a idade, justamente por causa daquilo que eu conversei com vocês, de que nossa reserva vai diminuindo, não só do ponto de vista quantitativo, mas também da qualidade desses óvulos. E aqui do lado a gente tem uma tabelinha que mostra pra gente que com menos de 35 anos, a gente tem uma chances mais ou menos aí de em torno de 50%. Quando a gente vem para a faixa etária de 35 a 37 anos, essa chance já cai aí para em torno de 35%, né? De 38 a 40 anos, a gente já tem um pouquinho menos de 25%.
E acima dos 40 anos, a gente tem em torno de 10 a 15%, tá? Então, o fator idade tem um impacto muito importante nas chances de sucesso de um tratamento de fertilização in vitro, tá? A causa da fertilização também tem um reflexo. Já que se eu penso naquela paciente que está fazendo, né, naquele casal que está fazendo o tratamento por um planejamento reprodutivo, quer engravidar lá na frente, ou, né, uma produção independente, a mulher não tem nenhum problema de saúde, ou um casal homoafetivo, que também não tem nenhuma questão de infertilidade, o nosso prognóstico tende a ser melhor do que, às vezes, um casal que tem algum fator de infertilidade. E em relação aos embriões, o número não é tão importante quanto a qualidade desse embrião, tá? Hoje a tendência mundial é a gente transferir um único embrião de boa qualidade, porque transferir dois não aumenta as nossas chances e aumenta os riscos de gestação múltipla, né? E aí, consequentemente, de aborto, de trabalho de parto prematuro, né? De baixo peso ao nascer. Então, se a gente tem embriões de boa qualidade, a gente pensa em transferir um. Então, a qualidade do embrião impacta mais do que o número de embriões transferidos. Perfeito? Podem passar, por favor. E aí, agora aqui, alguns pontos aí principais, né? As principais dúvidas que geram de todo esse processo, né? Se a gente consegue escolher as características desse bebê, desse embrião. Então, né, vou deixar um tempinho para vocês refletirem. Acho que às vezes até vocês já pensaram, né, sobre isso. Isso é um mito, tá, gente? A gente não pode escolher o embriãozinho por sexo, por características, tá? A não ser em alguma situação específica que a gente tem uma doença na família relacionada ao sexo. Por exemplo, síndrome do X frágil, hemofilia, e que aí a gente, então, escolhe um embriãozinho que tem menor risco de ter complicações decorrentes dessas síndromes, ok? Podem passar, por favor. Então, isso aqui é basicamente isso que eu expliquei para vocês, tá bom? Que não é permitida essa seleção por características, somente por casos de doenças genéticas. Pode passar? Tratamentos de reprodução assistida garantem gravidez? Como vocês viram lá, né, do gráfico do fator idade, no impacto nas nossas chances, né, é um mito que não garante gravidez. É um mito, né, não garante gravidez. Já que a gente tem diversos fatores que podem impactar na chance de sucesso desse tratamento, né? A gente tem diversos fatores envolvidos nesse processo e alguns a gente não tem controle, né? Dependem exclusivamente da natureza. Então, o desenvolvimento do embrião, né, ele se dividindo, né, por mais que às vezes a gente detecte uma alteração genética que possa comprometer nossa chance, eu não consigo, não tenho ferramentas para corrigir essa alteração, para aumentar nossas chances, tá? A implantação do embrião, a gente coloca ele lá, ele vai grudar ali por si só, tá? Então, tem muitas questões que a medicina ainda investiga e muitos fatores que estão fora do nosso alcance, por isso essas chances afastam do 100%, tá? E não só no Brasil, mas no mundo. Bom, uma questão que às vezes, né, muitas pessoas acham que seja um limitante são os valores, né, que é um investimento mais alto, né, de um tratamento, né, com custo mais elevado, porque requer uma equipe médica especializada, uma estrutura de clínica, de laboratório, né, de embriologistas, diversos exames, como a gente viu, para a gente ter um maior sucesso do tratamento, todo o processo ali da fertilização, da estimulação, da transferência do embrião. Às vezes a gente vai recorrer à análise genética, os medicamentos que têm um grande custo, né? Às vezes aí 1/3, até metade do valor do tratamento, né? Mas hoje a gente já tem protocolos que custearam um pouquinho esse tratamento, então às vezes a gente fica com essa noção e às vezes nem vai atrás, não é para mim, né? E a gente está aqui para orientar vocês, inclusive, sobre isso, tá? Vocês vão ver, a gente vai deixar o QR Code, né, da nossa equipe de cuidados, para vocês verem mais detalhadamente valores, o que está incluso, que o nosso tratamento tem tudo isso incluso aí, já para vocês não terem nenhuma surpresa de passar aí do planejado e do esperado, tá? Então, as considerações finais. Como eu disse, a FIV não é a única opção dentro do mundo da reprodução. A gente tem outros tratamentos mais simples e, portanto, nem sempre vai ser necessário indicar um tratamento de fertilização, né? Às vezes a gente consegue ajudar vocês com tratamentos mais simples, tá? Às vezes com orientações.
Então, são muitos caminhos para a maternidade e a gente precisa individualizar esse cuidado, considerando a história de cada um de vocês. E se vocês precisarem, né, de mais suporte para esclarecer dúvidas, tanto questão de agendamento, quanto do tratamento em si, os orçamentos, acessem esse QR Code, é o telefone da nossa equipe de cuidados, que é composta por uma equipe multiprofissional, né, de psicólogos, biomédicas, enfermeiras, e que vai dar toda a assistência para vocês, desde essa parte inicial do agendamento, né, até durante o tratamento, e principalmente aí no pós, para a gente acolher vocês, né, em toda essa jornada. Bom, então é isso que eu tinha para conversar com vocês. Agora a gente vai abrir o espaço aí para as perguntas. Estou aqui para a gente tirar todas essas dúvidas, esclarecer e pontuar aí o que às vezes ficou pendente aí. Também, caso vocês queiram compartilhar, né, processos de vocês, enfim, tá? A gente está aqui aberto. Muito bom. Muito obrigada, doutora. Pessoal, então, é isso. Esse é o momento de tirar as dúvidas. Nós já temos algumas perguntas aqui também no slide para poder bater aqui com a doutora. Novamente agradecer a todas que estiveram presentes. Nós vamos entrar para essa parte de dúvidas e quem quiser, quem se sentir confortável em participar online aqui com a gente, pode levantar a mãozinha aqui na ferramenta do Meet, na barrinha inferior aqui, para poder fazer sua pergunta. A Jéssica já levantou a mãozinha, então não vou nem começar com as dúvidas do slide, já vou abrir aqui a participação para você, Jéssica, só um momentinho. Permitir participação. Pode ficar à vontade, Jéssica, boa noite, prazer ter você aqui. Boa noite, eu não vou abrir a câmera porque eu tô bem no escuro, vocês não vão ver nada, mas Não, a minha dúvida, e infelizmente a gente mora em Porto Alegre, então não teria como fazer com vocês, mas a minha dúvida é em termos de valores, qual que é a estimativa num casal lésbico que vai sair os óvulos da minha esposa e eu que vou engravidar? E daí a gente vai pegar a doação de banco de sêmen e isso eu já tenho uma média de valores. Mas, tipo, como que é essa questão dos valores? E eu sei que tem um financiamento pelo Families também, mas, tipo, a gente vai pagando por etapas, pagar tudo junto. Eu não sei se vocês podem falar sobre isso, mas se puderem eu ia ficar bem feliz. Perfeito, Jéssica. Obrigada pela participação, por estar aqui com a gente, tá? Bom, isso vai variar muito de clínica para clínica, tá, Gé? Então, um custo adicional é o SEMA, então eu ia falar um pouquinho, né, sobre esses valores, mas você já tem esse orçamento, né, do SEME. Pensando no tratamento da fertilização, a gente vai precisar das medicações, né, dos honorários médicos e da clínica do laboratório, né? Então, são basicamente esses custos. Como eu falei, varia de cada clínica, né? Então, às vezes, você vai procurar um médico, vai ter o valor dele, você vai pagar parte para ele. Você vai ter, às vezes, a clínica que faz o processo como um todo, incluindo a medicação. Às vezes, você vai comprar a medicação por fora, tá? Basicamente um terço cada um, aí a clínica, o honorário e a medicação, tá? De uma forma geral, esse tratamento aí pode variar, às vezes, né, de 20 a 30 mil, tá? Então, depende muito mesmo da clínica. Então, o que eu aconselho, né? Buscar orçamentos com clínicas que sejam favoráveis aí da localização logisticamente para você, para ter um orçamento mais certeiro. Certo? Muito obrigada. Imagina. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Jéssica. Se tiver qualquer outra dúvida, pode levantar a mãozinha e a gente volta a te adicionar aqui. A Mariane também levantou a mãozinha, eu vou liberar a participação para você, Mariane, só um momentinho. Prontinho. Boa noite, doutora Ana Flávia. Boa noite, Mari. Tudo bem? Eu tenho uma dúvida sobre a questão de endometriose, que a doutora pontuou como sendo um dos pontos de infertilidade, né? Eu fui diagnosticada agora início de janeiro com endometriose, 34 anos,
e estou fazendo 35 anos esse ano. E vi que a doutora também comentou a respeito da queda ali da qualidade dos ovos, da reserva ovariana, né? Então é um ponto que, de certa forma, tem trazido alguma preocupação. Tive indicação cirúrgica já também. A questão da minha dúvida é relacionada a procedimentos e, assim, etapas, né? Quais seriam as primeiras etapas a serem observadas, sendo que eu já consultei com outros médicos e às vezes um tem uma opinião, outro tem outra. Então, eu queria entender a opinião da doutora Ana a respeito de cirurgia ou fertilização in vitro ou o inverso, né? Qual seria digamos assim, A ordem. o método o método mais assertivo nessa situação? Perfeito, boa pergunta, Mari. Isso é um ponto sempre aí pontuado, né? Discussões entre os médicos. De uma forma geral, a gente busca o processo da fertilização primeiro, tá? Por quê? Uma vez que a gente vai partir para um processo, para um tratamento cirúrgico da endometriose, por mais cauteloso que a gente, né, principalmente se tem algum foco no ovário, tá? Nos ovários, por mais cauteloso que a gente esteja na cirurgia, da gente tirar só aquele foco, a gente vai mexer no parênquima ovariano e, consequentemente, comprometer reserva ovariana, né? Então, isso pode acabar prejudicando a sua resposta no tratamento da fertilização, tá? Então, é claro que a gente precisa avaliar todo um contexto, seu quadro clínico, suas queixas, seus exames, né? Avaliar essa indicação cirúrgica. Mas quando a gente tem a indicação do tratamento cirúrgico e a gente tem a indicação da fertilização in vitro, a gente vai buscar, a princípio, a fertilização primeiro, tá? Assim, que seja o formar o embrião, tá? Eu tenho uma cirurgia de urgência porque tá comprometendo o luso intestinal, tá quase obstruindo, eu preciso passar por essa cirurgia. Se a gente conseguir estimular, formar embriãozinho, aí faz a cirurgia, congela esse embriãozinho, faz a cirurgia e depois transfere, tá? Se a gente puder fazer isso, melhor. Certo. Tá. Doutora, mais uma pergunta que eu vi que você comentou lá no início, até eu entrei atrasada, não peguei bem direitinho, mas eu vi que quando eu entrei você estava falando sobre coito programado. Também foi uma indicação que os médicos comentaram e sugeriram para mim. A pergunta ele é tão eficiente nessa situação onde eu tenho uma condição de endometriose, que assim, tentativas de gravidez há já 1 ano e meio, né? Então, a minha pergunta é se ele funcionaria ou se eu já estaria indo mais para um sentido de uma FIV, mesmo pensando em ser mais efetivo. Perfeito. Bom, então quando a gente tem a endometriose por si só, ela não vai ser uma causa de infertilidade que vai determinar um tratamento ou outro. A gente precisa avaliar todos os outros fatores e como ela está repercutindo, tá? Por exemplo, eu tenho uma endometriose que está repercutindo ali na minha tuba tá obstruída, né? Não está funcionando direitinho. Então, talvez o melhor caminho sim seja a gente partir para uma fertilização in vitro, tá? Eu vi que as tubas estão tudo bem com as tubas, minha reserva tá legal, os espermatozoides a gente tem uma boa concentração, dá para eu tentar um tratamento de baixa complexidade, um coito programado, por exemplo, tá? Para a gente definir aí, escolher um tratamento de baixa complexidade, é sempre importante a gente pontuar, além da endometriose, né, o tempo de tentativa, quando tem mais de 2, 3 anos que esse casal está tentando de forma espontânea, às vezes a gente não soma tanto benefício com tratamento de baixa complexidade, tá? E também a idade e o planejamento desse casal. Eu tô quase completando 35, com 34, né, que você falou. Queremos um filho para agora, né? Tá tudo ok? Não preciso de uma cirurgia de urgência ali, não tenho não tô pensando nessa cirurgia da endometriose. Às vezes dá sim para eu seguir com um tratamento mais simples, tá? Não, quero 3 filhos. Poxa, então, né? Então vamos congelar óvulo, embrião e talvez ter a primeira tentativa de um tratamento de baixa complexidade, mas eu tenho que ter algo guardadinho pensando nos próximos filhos, tá? Eu tenho a indicação da cirurgia, então eu não tenho muito tempo para continuar tentando. Eu preciso otimizar minhas chances e acelerar esse processo. Então vamos partir para a fertilização.
entendeu? Então, a gente precisa individualizar cada caso, não tem uma receitinha de bolo, a gente precisa, então, pensar na idade, nos planos, quantos filhos, a gente vai ter o tratamento cirúrgico, quanto tempo que está tentando, então a gente precisa pensar em tudo isso. Deu para entender direitinho? Claro que deu. Obrigada, doutora. Obrigada Imagina, pela Mari. explicação. Boa noite, obrigada pela participação. Obrigada. Obrigada, Mariane. Bom, então, pessoal, vamos seguindo aqui com as perguntas do Slido. Fiquem à vontade para levantar a mãozinha e participar online também. Sei que a gente já passou um pouquinho do tempo, mas se a doutora puder ficar mais uns 10 minutinhos para a gente entrar nas dúvidas anônimas. Eu vou para a primeira pergunta, então, que é a seguinte, doutora. É fácil conseguir útero de substituição com quem não é parente próximo? Bom, se a gente tiver uma justificativa para o CRM, que eu não tenho, né, parentes de até 4º grau, esse casal vai precisar passar por uma consulta com psicólogos, inclusive útero de substituição também, e aí a gente vai fazer um relatório médico e psicológico para o CRM, para a gente fazer essa solicitação aí, tá? Então, a gente tem bons resultados. Geralmente, o CRM libera, sim, tá? Só lembrando que, no Brasil, a gente não pode ter caráter financeiro, né? Então, não pode ter nenhum vínculo de, vou pagar para ser útero de substituição, tá? Então, tem que ser um familiar, né? Ou um amigo sem esses fins lucrativos. Perfeito. Obrigada, doutora. Próxima pergunta é: qual é o custo médio de um banco de sêmen? Ela não especificou se seria no Brasil ou internacional, mas se tiver aí um valor aproximado de ambos. Varia bastante, tá? Então, aí em torno de uns 5 a 10 mil, né? Os nacionais, a gente tem preços mais bacanas, né? E os internacionais têm preços mais elevados, tá certo? Depende também da quantidade da amostra. Se a gente, por exemplo, vai fazer um tratamento de inseminação com sêmen de doador, essa amostra, ela precisa ser maior, tá? Então, o custo eleva um pouquinho. Muito bom. Próxima pergunta é: se eu congelei meus óvulos com 33 e fiz a FIV com 38, qual a idade que vale em relação à chance de gravidez? Congelou com a idade do congelamento. Eu esqueci, foi com 32 ou 33? Foi com 33. 33, tá? Então, tanto as chances de gestação, quanto também os riscos de alterações genéticas, cromossômicas, tá? Então, vale a idade do congelamento do óvulo. Então, por isso que é legal o congelamento. Não só que a gente vai guardar quantidade, mas também qualidade, né? Então, menor risco de alterações cromossômicas, maior chance de gestação. Perfeito. Próxima pergunta é: quem tem histórico de trombose pode fazer a FIV? Pode, tá? Só que a gente sabe que a elevação dos níveis hormonais é um fator de risco para a gente ter outro evento tromboembólico, né? Outra formação de outro trombo aí. Então, a gente sempre pede uma avaliação para o hematologista, né? Que é o médico que cuida dessa parte, para a gente ter um cuidado em conjunto. A gente precisa de algum cuidado específico durante o estímulo, né? Que é o uso geralmente ali do Clexane, que é aquela injeçãozinha, né, que é um anticoagulante. A gente vai precisar só durante a transferência do embrião, porque aí e a gestação, porque na gestação, como esse nível hormonal vai estar elevado também, aumenta os cistos de efeitos, né, de eventos tromboembólicos, tá? Então, não é uma contraindicação, tá, absoluta, mas a gente precisa de alguns cuidados específicos. Perfeito. Próxima pergunta é: há custo reduzido para a FIV quando doa óvulos? Sim, né? Então tem algumas clínicas que têm programas, né, de doação de óvulos. Como no Brasil a gente não pode ter esses fins lucrativos em relação a ser útero de substituição, né, uma barriga solidária, como doar óvulos, espermatozoides, mas a gente pode ter esse benefício, né, nos descontos para o tratamento, né? Então, geralmente, a paciente faz um estímulo e o que ela conseguiu de óvulos, ela divide, né, metade para ela e metade para doar, ou às vezes outras clínicas fazem um estímulo para doar e depois um para a própria paciente.
Ótimo, obrigada, doutora. Mais uma perguntinha, bem interessante também, Hashimoto. Alterações dos anticorpos são não no hormônio, interfere na fertilidade ou na FIV? Bom, em relação, né, à tireoidite de Hashimoto, que para quem não sabe, né, é uma causa importante de alteração da função da tireoide, ela pode ter uma relação sim, né? A gente sabe que doenças imunológicas, elas podem estar associadas, principalmente quando a gente pensa na função da tireoide também, a função da tireoide descontrolada está associada a maior risco de abortamento. Então, é importante a gente ter o acompanhamento também conjunto com o endócrino, ver se a função da tireoide está controladinha, né? Para a gente entender mais detalhadamente o impacto disso e os cuidados necessários, né? Precisamos entrar com medicação, ajustar a dose para ficar ok, tá bom? Então, é um ponto a se atentar, sim. Perfeito. As duas últimas perguntinhas, doutora, uso do finasterida pode influenciar na fertilidade do meu parceiro? Bom, essa pergunta é um pouquinho polêmica, tá? Pacientes que às vezes têm, tá, uma alteração no espermograma e vai fazer o processo da fertilização, alguns andrologistas, que é o urologista especialista na parte da reprodução masculina, vai pedir para suspender a medicação. Se a gente não tem um fator masculino, alguns andrologistas vão deixar esse homem permanecer com a medicação, tá? Mas, como tem alguns estudos que mostram que pode se interferir, tá? Então, mais prudente, mais seguro se possível, a gente suspender, tá bom? Mas não não uma indicação absoluta suspender a medicação. Muito bom. Próxima pergunta e a última é: a consulta na OIA pode ser para o casal com investigação para os dois? Com certeza. Quando a gente pensa em infertilidade, a infertilidade é do casal. Então, é sempre fundamental a gente avaliar os dois e todos aqueles fatores. Então, sempre que possível, né, o parceiro aí, a parceria vai ser sempre bem-vinda, porque a gente vai precisar saber do histórico dos dois, tá? Então, se puder participar, vai enriquecer muito a nossa consulta. Perfeito, muito bom, doutora. Chegamos aqui ao final das nossas perguntas, das nossas dúvidas, gente. Doutora, muito obrigada pela sua participação, por topar fazer essa apresentação com a gente, abordar esse tema que é super importante. Ótimo. Bom, eu queria agradecer a presença de todos, né? E dizer que para mim foi uma noite bem produtiva aí, as nossas trocas. E qualquer coisa a gente está à disposição, a equipe de cuidados, a equipe médica. A gente está aqui para ajudar vocês nessa jornada, em todo esse processo.